Shalom, meus amados, queridos. Hoje é dia 6 de abril de 2020. 6 é o número do homem, né? E Deus tem muitas coisas para nos revelar em relação a esse dia 6 de abril de 2020. Deus está fazendo uma revolução no Brasil e no mundo, para a glória dele. Eu queria começar com um versículo que está ligado ao que nós vamos falar daqui a pouco. Só um instantinho, vamos lá. Está em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha aí o vento soprando, que maravilha. Queridos, hoje é dia 6 no calendário, né, romano, grego-romano. Mas no calendário judaico é o dia 12, é o dobro, do mês de Nissan. O mês que a gente celebra a Páscoa. Essa semana começa, né? Vamos celebrar a Páscoa. Já celebramos domingo de Ramos ontem, né? Na Igreja Católica, mas essa semana a gente celebra o livramento de Deus, aonde o povo saiu da escravidão, aonde há liberdade, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. O povo de Deus se dobrou, jejuou ontem, e Deus moveu os céus em favor do Brasil. E eu quero compartilhar alguma coisa com os irmãos, profetizar e orar com os irmãos, porque é importante que a gente profetize, gente, tá? É importante, é muito importante que a gente profetize. Buscai os dons espirituais, seguir o amor com todos, mas principalmente que profetizeis. É a palavra que Deus diz em 1 Coríntios 14, de 1 a 3, né? E profetizar é aconselhar pessoas, profetizar é exortar pessoas, profetizar é elogiar alguém. Mas mais do que isso, profetizar é ouvir a voz do Senhor e falar. Falar o que Deus está falando, fazer o que Deus está fazendo. Amém? Então vamos lá. Uma das coisas, deixa a Elihana cantando aqui, a bênção, esse fundo musical aqui. É o seguinte, uma das coisas que a gente pode ver aqui no número 6, está na Bíblia. Vou começar com o gigante Golias, que o Bolsonaro está derrubando junto conosco. Nós vamos derrubar esse gigante coronavírus com uma pedrinha, né? Das 5 que nós falamos ontem. A primeira é para derrubar isso, foi com jejum e oração. O gigante Golias, ele tinha aproximadamente 6 côvados de altura. Ou seja, a palavra de Deus diz que o côvado é mais ou menos 3 metros de altura, né? O dobro, o número 6, né? 2 vezes 3, 6. Eu tinha 6 côvados de altura. A ponta da lança dele tinha 600 ciclos, 100 vezes 6. E era aproximadamente mais ou menos 7 quilos. E ele também estava com uma armadura em 6 partes. E só que tinha uma brecha aqui na testa onde a pedra penetrou e derrubou ele. Deus sempre tem uma saída, uma brechazinha. O inimigo vem com tudo, tadinho, mas com uma pedrinha nós vamos derrubar ele. Olha, eu já quero profetizar a queda do ministro Luiz Henrique Mandetta, uma pessoa que eu admiro, conhecedor, médico, uma pessoa, né, notável, mas ele andou pisando na bola com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e ele não estava liberando a hidroxicloroquina para ser usada no tratamento contra o coronavírus no início, está deixando só no final, onde já a pessoa já está complicada, já está quase morrendo, e aí vai ter que ir para a UTI, é caro o tratamento, é especializado, mas se usar em doses menores, não a cloroquina, mas a hidroxicloroquina, que é mais branda, né? mais fraquinha, mata o vírus em 48 horas. E essa é a nossa saída. É a nossa saída. Por isso, o Mandetta vai ter que sair. Vai ter que sair. Mandetta, tchau. Obrigado pelo seu bom trabalho. A sua equipe. Sabe lá onde é que você traiu o Bolsonaro no seu departamento aí, eu não sei, mas Deus está te removendo.
profetizo a sua saída, a sua queda. Essa semana da Páscoa. Vá lá comemorar a Páscoa com sua família, que Deus te abençoe, obrigado pelo seu trabalho. Mas você não pode impedir a cura dos brasileiros que estão infectados com coronavírus através da aplicação inicial, quando for detectado que estão infectados, com a dosagem mais branda, mais fraquinha, do hidroxicloroquina, que o Bolsonaro está pregando desde o começo, que essa é a nossa saída. E outra coisa, eu já quero profetizar, queridos, que nós tenhamos agora um decreto da parte do presidente Bolsonaro para liberar o comércio, principalmente para o comércio informal. Claro, com as restrições do distanciamento social, cuidado com os idosos e tudo mais. Não é loucura não, gente. Por que o Japão tá bem? Eles não fizeram lockdown, não fizeram a quarentena. E as pessoas estão de máscara na rua, se protegendo, mas trabalhando. A economia está forte. Israel a mesma coisa. Então por que nós temos que quebrar a economia, deixar milhões de brasileiros passar fome? Por causa de um vírusinho, uma gripezinha? Né? O Dr. Drauzio falou isso da Rede Globo, mas a Rede Globo escondeu, né? Mas o Bolsonaro só repetiu as palavras dele e foi bombardeado. Que história é essa? Que história é essa? Não, nós vamos enfrentar esse gigante, mas com sabedoria, com técnica, com conhecimento, com prudência, e nós vamos derrubá-lo em nome do Senhor Jesus. Como Davi derrubou o gigante, o nosso Jair Messias Bolsonaro, já decretamos que ele vai fazer esse decreto para que o comércio, a economia brasileira volte à normalidade o mais rápido possível. E outra coisa, eu já profetizo e já me coloco à disposição de Deus para trazer recursos do exterior para abençoar o Brasil, doações de países que vão investir na economia brasileira, no país brasileiro, meios e formas de adquirir riquezas para que o Brasil saia da dependência de países como a China, o dragão vermelho, né? Que esse fogo dele apague por essa ganância de comprar tudo na baixa por causa os valores, as ações das empresas caíram, né? E o presidente Trump já barrou eles lá essa semana. A Merkel também. Agora o Brasil vai barrar eles aqui, porque estão querendo comprar. Não é do Brasil, igual o presidente fala. É comprar o Brasil. Isso não pode, gente. Que isso? Pelo amor de Deus. Não são trouxas assim, não. Não são capazes de ninguém, não. Pelo amor de Deus. O Brasil tem um propósito com essa riqueza de levar o evangelho às nações da terra e também abençoar as nações. Abençoar os pobres com alimentos, com medicamentos, com assistência e tudo mais. E o evangelho. Não adianta fazer o cara ficar bonitinho, gordinho, sadio e ir pro inferno. Não. É o homem completo, alma, corpo, né? Mente, alma, corpo, né? Ah, pelo amor de Deus. Então aonde está o Espírito do Senhor aqui no Brasil? A liberdade. Então, meus queridos, vamos falar um pouquinho mais sobre o número 6, que hoje é dia 6, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a música da Eliana, para ninguém reclamar, né? Estão me ouvindo bem, né? Então é o seguinte, aqui ó, lembra daquele primeiro milagre de Jesus no casamento? O que ele mandou os caras buscar lá que estava vazio? Para encher de água, para ele transformar a água em vinho. Foi o primeiro milagre dele, um casamento, simbolizando aí, né, Jesus buscando... Jesus é maravilhoso, não vou falar mais nada não, vou desviar do assunto não. Mas eram 6 talhas de pedra, era grande, era assim, né, uns 80 centímetros ou mais, ou 1,20 m, sei lá, era pesado. Mandou encher todas elas de água e aí ele transformou a água que estava dentro delas, das 6, em vinho. Então o número 6 é muito importante na Bíblia. Vamos procurar aqui mais alguma coisa aqui, ó. O rei Nabucodonosor mandou levantar uma estátua que tinha 60 côvados, é o 6 vezes 10, né, de altura, mais ou menos 30 metros, e 6 de largura.
e ordenou que fosse adorado, né? Aí Daniel, né? Aquela história toda. Mas eu queria lembrar aqui do rei Zedequias, porque hoje, dia 12 do mês de Nissan, que é o dia 6 de abril de 2020, foi o dia que o rei Ezequias adoeceu. E aí veio o profeta Isaías e falou assim, arruma tua casa aí que você vai morrer, igual já falamos pro Bruno Covas e para o Luiz Inácio Lula da Silva, que o demônio está instigando ele para derrubar o governo do Bolsonaro, mas não vai não, você que vai cair, vai para a cova e com você vai ser enterrada a velha política. Já profetizamos isso no dia 27/3, na revelação que Deus nos deu, no sonho. E eu volto a afirmar que o 6 é o número do homem, e ele marca muito os inimigos de Deus, né? O gigante lá, Golias. Essa eu tenho que falar para vocês, eu lembrei aqui. Gente, o dilúvio aconteceu no ano 600, 6 e 100 de Noé, e está no versículo 6 do 6º capítulo do livro da Bíblia. Você acha que isso é coincidência? Agora eu vou falar o mais importante. Eita glória! Nós estamos aonde? No dia 12 de Nissan, o mês da Páscoa, que Deus libertou o povo da escravidão de 400 anos no Egito lá, e eles saíram para adorar a Deus em direção à terra prometida, Moisés liderando eles. E quantos carros de Faraó veio atrás deles, do povo de Deus, para matá-los? Quantos? 600. 6 e 100. É coincidência, gente? E hoje é o dia 6. Então, assim, e nós estamos celebrando a Páscoa essa semana, né? Tanto no calendário judaico quanto no calendário grego-romano. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que o 6 está muito ligado ao homem, né? O número do homem e aos inimigos do povo de Deus. Mas eles foram lançados no fundo do mar. Oh, glória a Deus! Oh, Senhor! Obrigado, Pai! Vou encerrar aqui com o último revelação aqui, ó. Tá anotado aqui. Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade, é citado exatamente 18 vezes. E o que é o 18? 6 mais 6 mais 6. E o seu nome aparece justamente 36 vezes no Novo Testamento. 6 vezes 6. Então, meus queridos, esse jejum é o início de vários jejuns. A igreja brasileira vai passar a jejuar e orar. E Deus vai fazer uma revolução na igreja brasileira tão grande, que nós vamos voltar ao princípio de tudo, ao primeiro amor. E vamos começar a ouvir a voz de Deus e obedecer e fazer o que Deus está mandando, e os milagres vão acontecer. Os milagres vão acontecer. Eu quero agora, em nome de Jesus, já profetizamos a queda do Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, porque ele estava impedindo que o Bolsonaro e os médicos do Brasil usem a hidroxicloroquina no início do tratamento, salve e mate esse vírus no corpo das pessoas. Essa é a nossa resposta da parte de Deus, essa é a solução. O Brasil vai sair mais forte, esse vírus vai desaparecer, a vacina está chegando aí depois, todo mundo vai ficar imune, e a economia não vai cair, não vai entrar nem em depressão, nem recessão. Recessão está um pouquinho, mas porque as pessoas estão amordaçadas em casa, que não podem sair, que estão indo contra a lei. Tem alguns governadores aí de Goiás, do Rio de Janeiro, de São Paulo, colocando assim restrições extremas, como ditadores, parecendo Hitler, né? Eles acusam, né, aquele negócio, eles acusam o Bolsonaro daquilo que eles são, né? Eles são mestres nisso aí, mas Deus está expondo toda a verdade, nada vai ficar encoberto, tudo vai ser trazido à tona e Deus vai tratar. E aqueles que continuarem resistindo ao que Deus está fazendo no Brasil através do governo do Jair Messias Bolsonaro e sua equipe, olha, Deus vai fazer assim, ó, tum. Vai pra cova, tum.
lá no Superior Tribunal Federal vai ter uma morte dentro em breve. O Senhor vai fazer assim, ó. Tum! Profeta falando, hein? Da parte de Deus. Ouçam o que o Espírito de Deus está falando à igreja. Continue orando, gente. A justiça está vindo. Eu agora abençoo, na autoridade do nome de Jesus, a todas as pessoas que estão angustiadas, que estão presas em casa, que estão limitadas, que estão preocupadas com o sustento da sua família, que estão passando necessidade, outros que estão com pessoas enfermas na família, estão com medo da morte. Senhor, a tua palavra diz que o amor do Senhor remove todo o medo, que Jesus se manifesta através da igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo, para desfazer as obras de Satanás. E nós agora, com a autoridade de Jesus, nós ordenamos que caia por terra toda ação maligna no Brasil e nos lares das pessoas de bem do Brasil e até dos que estão contra, mas que o Senhor tenha misericórdia deles e se arrependam do seu mal, se arrependam das suas atitudes erradas, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. E aqueles que estão com atitudes erradas, que o Senhor converta os seus corações para que se arrependam, para que voltem-se para o Senhor, se humilhem e sejam perdoados, sejam libertos desse espírito de Leviatã, desse espírito de arrogância, de orgulho, de soberba, de maldade, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Um feliz dia 6 aí, meus queridos! Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. E aonde há o Espírito Santo de Deus agindo, aí a liberdade. Ficam na paz, no shalom de Deus. Um beijo para vocês, no coração de vocês. E 3 para Yeshua. Vem logo, Yeshua. Volte logo, Yeshua HaMashiach. Aleluia. Aleluia.